Muito bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live. Hoje vamos falar sobre o distanciamento social e as emoções com a nossa querida terapeuta amiga Janaína Racanelli, que está lá no Japão, atuando no Japão. Janaína entrou aqui. Bom dia, Iago. Vou chamar aqui a Janaína para a gente já começar enquanto entrar devagarzinho. Tomar um café aqui. Bom dia, Iago. Bom dia, Janaína. Boa noite. E para mim, boa noite para você, né? Bom dia para vocês todos aí do Brasil. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui partilhando com você hoje. Ah, legal, o prazer é todo meu. Queria te agradecer, ter topado, né, o desafio de fazer essa live. E vai ser muito rico para a gente, né, aqui conhecer um pouco mais do seu trabalho aí no Japão, saber como é, né, o trabalho com os brasileiros, como você lida, os brasileiros estão aí no Japão, nessa pandemia, nessa confusão toda. Então vai ser muito rico. Queria agradecer a todo mundo que está entrando. E enquanto isso, Janaína, enquanto o pessoal vai entrando aí, fala um pouquinho da sua vida, como é que era a sua vida aqui no Brasil, você foi para o Japão, como é que é aí, seu trabalho, para a gente conhecer um pouquinho mais você. Ok, então, se numa soma total, tenho mais de 10 anos, né, de residência aqui no exterior. Fiquei, por último, agora 10 anos direto no Brasil, né? Eu fui embora no início da crise de 2008, não por conta da crise em si, mas porque já estava programado para a gente retornar. É, E nesse tempo que eu fiquei lá no Brasil, fui me aprofundando no estudo do autoconhecimento, né, essa área de crescimento e desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, e é um caminho muito apaixonante, né? muito, muito. E conforme a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções, acho que é um grande convite, né, que a vida nos traz para poder ajudar outras pessoas, né? A gente Verdade. vê hoje é muito carente, né, esse autoconhecimento. As pessoas sofrem muito sem nem saber o porquê estão sofrendo. É Então, verdade. Eu assim, falo foi para os meus pacientes que tudo que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente exatamente, não olha para dentro, não olha para nossa sombra, não olha para as nossas limitações, não aceita e não reconhece, a gente é sequestrado por um inimigo que a gente sequer sabe. E como a gente não sabe, como é que a gente vai lutar, como é que a gente vai evitar? e a Então, cultura ocidental, ela exterioriza muito, né, esse inimigo, infelizmente. exatamente. E aí é diferente. Sim, a cultura deles é muito mais rígida, muito mais voltada para o caminho do autoconhecimento, né? O budismo em si, ele ensina muito isso, né? Esse desapego, ou ajudar ao próximo. Então, assim, isso é uma das questões que aqui no Japão a gente vê que os japoneses são muito disciplinados ao extremo, chega a ser até um extremo. Então, essa autocobrança em si mesmo, principalmente em relação ao trabalho, Rafa, que, que influencia muito essa rigidez que eles têm. É a honra da família, então, assim, é uma coisa muito marcante aqui no Japão, na Ásia em si, né? Isso gera uma consequência boa por um lado, né? E por conta do desenvolvimento, mas também já tem um alto índice de suicídio, né, Janaína? Exatamente. É muito em relação à família mesmo, né? Essa questão da honra da família. É muito alto o índice de suicídio de estudantes aqui no Japão, porque a metodologia de ensino deles é muito diferente, né? Aí do Brasil. Aqui eles cursam o ensino médio e, de acordo com a pontuação do ensino médio, eles são indicados
para faculdades ou então para empresas. Então, certo. assim, aquele que tem uma nota muito baixa não consegue uma boa colocação no mercado de trabalho. Então, assim, essa desonra à família é uma autocobrança muito intensa. E o fato de envergonhar a família é algo, assim, inaceitável para eles, entende? Devido à cultura deles. Então, existe um índice de suicídio muito grande. Muito grande. Aí vem à tona uma das maiores dores emocionais, que é a vergonha, né? Exatamente. Aí o medo da rejeição, medo da não aceitação, né, leva a essa do extremo, né, que é o suicídio. Porque uma sociedade, né, um país que é uma potência, né, tecnológica e o nível de exigência aí possivelmente é muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. Né? Sim, Como que isso é forte, né? Quando a gente se coloca um peso maior, né, do que a gente pode realmente segurar, que a gente pode realmente lidar, né? E o peso de viver a expectativa do outro, né, Janaína? Eu percebo exatamente. mais no consultório. Né? Ontem eu atendi um cliente que veio só para revisão, ele fez o tratamento e todo o problema dele, ele é um jovem, mas todo o problema dele era que ele estava muito infeliz, muito autoestima muito baixa, mas devido a estar seguindo um caminho que o pai imaginou que era melhor para ele. E ele estava muito desconfortável naquele caminho, se sentia muito mal. E ele não tinha coragem, por toda a gratidão, todo o dinheiro que o pai investiu nele, ele não tinha coragem de chegar para o pai e falar: pai, não é isso que eu quero outra coisa. E quando ele, depois da terapia que ele teve, ele se libertou, ele criou coragem, se posicionou com o pai, e o pai aceitou com muito amor, assim, o pai foi muito amoroso com ele. Ele saiu, abriu a jaula e decolou. E hoje não tem crise de ansiedade, tá leve, tá se desenvolvendo no que ele escolheu, né? E ele se punia muito, olha só, como se isso fosse. Eu tenho 25 anos já, nossa, meu Deus, com 25 anos, cara, 25 anos, o seu cérebro está terminando de desenvolvimento agora. Começou ainda, né? Tem muito pela frente. E isso foi libertador. Só estava com crise de ansiedade, só estava com autoestima muito baixa porque estava vivendo a expectativa do pai. Que tinha medo de, como vocês usam aí, desonrar, né? De decepcionar, de não ser, não atingir a expectativa do pai, né? E isso, Exatamente. pais, né? Você tem filhos também, né? Tenho dois. Tem dois. É algo que a gente tem que se policiar muito, né? De dar as Sim, condições e criar um ambiente sócio familiar muito confortável para eles, mas que eles vivam a vida deles, né? Façam as escolhas deles e vivam e seus sonhos. hoje é uma coisa que a gente vê que é muito gritante na sociedade no geral, é essa falta de liberdade de expressão, das pessoas poderem dizer o que sente. Na verdade, desde pequenos, a gente aprende a reprimir as emoções, a bloquear certos sentimentos, né? Você está impossibilitado de falar aos pais. Quando você resolve começar a falar alguma coisa que está te frustrando, você escuta o quê? Fica quieto, cala essa boca, engole esse choro. Então, assim, a gente aprende a reprimir todas essas emoções e a gente vai aprendendo a viver a vida que o outro espera que você vive. Exatamente. Exatamente. Eu gosto de fazer um comparativo, Janaína, com aquele período que a criança está aprendendo a andar, né? Dar os seus primeiros passinhos, né? Como que é o comportamento das pessoas com essa criança? A criança fica em pezinho uma festa, né? Nossa, vai aí, olha só, tá ficando em pé, agora tira foto, né? Filma. Aí a criança começa a dar um passinho, outro e cai, todo mundo vai isso, vai de novo, vem cá, levanta, dá a mão, tal. E a criança vai aprender a andar com acertos e erros, com as limitações, vai desenvolvendo mais coragem, a coordenação motora, né,
a plasticidade cerebral vai se desenvolvendo, mas o apoio fundamental, né? E a criança vai e anda. Só que depois isso acaba, principalmente quando a criança fica um pouco maior, lá 5, 6 anos, né? Erra na escola, pau na orelha. Faz alguma coisa, deixa cair uma xícara. A coordenação motora da criança está se desenvolvendo ainda. É criticado, toma bronca, né? E muda. Eu acho que se. Eu tenho uma ideia, né? Não sei. Se possivelmente, se os pais fizessem isso com uma criança que está aprendendo a andar, seríamos um planeta de seres rastejantes. Ninguém ia aprender a andar. Ninguém ia Verdade. dar um outro passo e cair. Se vai tomar bronca, se vai ser criticado, se vai ser reprimido, né? Olha a diferença que isso faz, né? Olha o peso que às vezes a gente coloca ou colocaram na gente por conta disso. E o antídoto para isso, a vacina, né? A gente está esperando a vacina para o Covid-19 com muita expectativa, mas a vacina para isso tudo, para a autoestima, para o bom desenvolvimento interno, para ter metas e sonhos e buscá-los, é o autoconhecimento. Porque Exatamente. conheço, eu me reconheço, eu me valido, o externo perde peso, né? O externo perde valor, o externo perde influência na minha vida. Exatamente. Nada do que acontece aqui fora está isolado de si mesmo, né? Eu falo que tudo é um reflexo. Quando você está nessa caminhada do autoconhecimento, você aprende a lidar melhor com suas emoções e encontrar os porquês, né? De tudo que acontece aqui fora. Eu falo assim que a gente acaba criando uma forma de blindagem, né? Porque se eu estou bem resolvida comigo mesmo, emocionalmente, mentalmente, o que acontece aqui fora não influencia em quem eu sou, em meu estado de espírito, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente vê com toda essa pandemia, o medo que é gerado com tudo isso, ele dispara esse medo interno que todo mundo tem. E aí o que acontece? Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de perder não sei o quê, eu tenho medo de não sei o quê. Isso tudo vai agregando sintomas em você e mesmo talvez você nem esteja contaminado e você já começa a sentir os sintomas daquilo. Sim, E automaticamente você acaba se contaminando. exatamente. Exatamente. Eu conheço pessoas que no início da pandemia tiveram falta de ar, né? Mas não era Covid, era por ansiedade. Aham, Isso é incrível, né? Cada pensamento, cada imaginação que a gente tem gera uma reação física. exato. Porque no campo das emoções, é, eu acho que por um preconceito da medicina há muitos anos atrás, né? Até assim, eu trabalhei na saúde mental há uns 15 anos atrás, quando um paciente do CAPES, né, que foi o meu primeiro lugar de trabalho, saúde mental, esquizofrênicos e tudo. Quando eles iam para o hospital geral, os médicos não queriam atender. Não, tem que chamar um psiquiatra. O cara tava lá com pressão alta. Eles queriam um psiquiatra. Não, pera lá, meu filho. Isso aí é coisa de... Ele tem coração, ele não tem só cérebro, porque ele é um doente mental, não significa que tem cérebro, somente. E o sistema nervoso, ele não é composto só de cérebro. Né? O cérebro é um componente do sistema nervoso. O sistema nervoso está em todo o corpo. O cérebro liga cada milímetro, conecta, né? Cada milímetro do nosso corpo. Então, por isso que a ansiedade dá, às vezes, em algumas pessoas, dor no estômago, em outras pessoas o coração acelera, em outras pessoas dá dor de barriga, em outras pessoas, enfim, né? O corpo reage. Então, a gente não pode ignorar a Sim. totalidade do ser, né? E tem um estudo que diz que indica que 75% das doenças físicas têm origem nas emoções, né? Tudo que a gente ingere, né, Janaína? Os alimentos, a poluição e os pensamentos, a imaginação, as interpretações, elas interferem no nosso corpo, né? Então, Com cuidar do certeza. seu autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento, que ele é, na minha opinião, ele é infinito, que nós carregamos em nós no universo, né?
Não tem fim. Vai chegar um momento que você fala, não, agora eu me conheço tudo completamente, beleza, tô nada. Né? Não. E é o melhor caminho para o autodesenvolvimento. E não tem milagre, né? É o processo. Eu É faço um terapia. grande processo de desconstrução, né, de si mesmo. Aí que é Total. o desafio, né? Que não é gostoso, né? Não, O resultado é até gostoso, é até bom. Eu gosto de comparar com a faxina na casa, uma obra. Você vai fazer uma piscina na sua casa, é o seu sonho. Uma piscina, uma sauna, uma área gourmet lá para churrasco. Olha que legal. Nossa, você vê ali a imagem que o arquiteto fez, que massa, vai ficar top. Mas aí começa a obra, né? Poeira, barulho, bate martelo e aquela coisa, e gasta dinheiro. E sempre a obra você faz um orçamento, aquilo é muito mais depois, no final, né? Então aquilo vai te dando uma agonia, né? Mas no final, lá no resultado, que maneiro. E agora, mas o processo, ele é cansativo. E eu falo que é ato de coragem, né? Você olhar. Mas tem que olhar para sua é sombra. verdade. Na verdade, é libertador, né? Você reconhecer que existe trevas dentro de si mesmo. E você levar uma luz e compreender aquilo que está lá dentro, oculto, que te bloqueia, que te limita, que te impede de viver a sua própria vida. É libertador isso. É libertador. É libertador. E quando a gente olha, é um paradoxo, né? O Freud, eu não sei exatamente como era a frase dele, eu não me recordo agora. Mas ele falava mais ou menos assim: se você quer ser dominado por uma situação, é só você fugir dela. Só você fingir que ela não acontece. Pronto, aí ela te domina. É um paradoxo, né? Você olha, você reconhece, aceita, domina. Se você ignora, você é dominado. Então, as suas Exatamente. seus medos, né? Quanta gente extraordinária que eu atendo que não se permite sofrer, que não se permite ser fraco em algum momento, que não se permite falhar, né? Isso torna a vida da pessoa um peso imenso. Como que você sobe uma montanha, como você faz uma escalada, que é a escalada do desenvolvimento, que é a escalada do autoconhecimento, carregando um peso imenso desse, de não posso. Como assim não posso? Como assim eu não posso ter um dia ruim? Como assim eu não posso errar? Como assim eu não posso ter medo? É óbvio que eu posso, é óbvio que eu vou, né? Quem não vai? Né? O Sim, medo é uma emoção inata, né? É uma emoção primária. A gente vai ter medo, a gente vai. Mas o que eu digo, quando a gente aceita, é que a gente vai se assumir, não, eu sou um incompetente, não, eu falo, não, eu sou um humano, peraí, eu tô com medo disso aqui. Como que eu posso resolver isso? É você se olhar com amor, com empatia, né? Entendendo a sua limitação de ser humano em desenvolvimento, né? Eu acredito, né, na minha crença religiosa que a gente só vai ficar pronto quando a gente for para outro plano, né? Aí é outro departamento, né? Mas aqui nesse plano, ele tem limitação. E a gente tem que aceitar e colher essa limitação para aí sim poder crescer e se desenvolver com saúde, com tranquilidade, com autoestima, com segurança. Me fala um pouquinho aí do seu trabalho com. Você atende basicamente brasileiros, atende japoneses também? Como é que é? só atendo brasileiros, porque Nihongo choto wakarimasu dake. Falo muito pouco a língua japonesa. Sim, me viro, né? Deve ser É difícil. muito difícil, sim. Mas é, todos os atendimentos que eu faço, é, assim, todos eles têm algo em comum, Uhum. né? Muito. Não vamos falar assim, 99%, para não dar essa amplitude toda. Mas assim, a cultura japonesa, como eu disse antes, ela tem o hábito, né? As pessoas têm o hábito de serem mais rígidas, né? Uhum. Foram criados dessa forma, aprenderam a ser assim. Então, assim, por mais que tenha descendência estrangeira, é muito predominante.
sabe? Esse tipo de comportamento, porque é muito marcante. Então, assim, 95% das pessoas que eu atendo, esse padrão ele já vem desde a infância. Quando o pai teve que deixar a família para vir embora para o Japão, para ter uma condição de vida melhor para a família. Então, assim, esse distanciamento de um dos membros da família, ou talvez dos dois, o pai e a mãe, vem e deixa os filhos para trás para dar uma melhor condição de vida. A pessoa que fica cuidando dessa criança lá, ela tenta suprir essa falta dos pais, que é um buraco que não se preenche nunca, a gente sabe disso, né? É uma falta que nunca vai ser compensada. Então, assim, as pessoas que eu atendo que têm filhos, eu sempre oriento, né? Assim, ó, não deixe o seu filho em segundo plano, porque a falta que você faz na vida dele hoje não vai ser compensada futuramente. É um buraco que fica ali e permanece. Então, assim, essa ausência, normalmente a ausência de um dos pais, né? Normalmente é o pai que vem e fica com a mãe, né, no Brasil durante a infância. Então, assim, a mãe, ela tenta suprir a ausência do pai, mas ela também incorpora a figura do pai, a figura de autoridade do pai. E a mãe, lógico, tem os conflitos emocionais dela, né? Tem toda a sua carga emocional. Às vezes ela não sabe lidar com essa situação e acaba colocando um peso muito grande em cima dessa criança, Porque ela né? ficou perdida também, né? Exatamente. Atona todas as inseguranças e tudo mais. Então, assim, essa ausência do pai, esse distanciamento, as pessoas falam assim, ah, era só uma criança, nem entendia nada, né? Não sabe o que está acontecendo, muito pelo contrário. É uma das fases mais marcantes da vida das pessoas que A vivem criança não, esse dilema de viagem para o exterior. a criança não sabe ali naquele momento, ali, enquanto ela é criança. Ela só está. Racionalmente, né? Mas quando ela chega na fase adolescente e entrando na fase adulta, que o neocórtex, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, análise, aquilo tudo faz sentido. E ela interpreta de uma forma muito subjetiva, né? Com base naquela emoção infantil. Né? Por isso que, às vezes, Exato, para os irmãos, cada um tem um tipo de reação. Né? Mas a criança, mesmo sendo muito pequenininha, ela está sentindo tudo sim. com certeza. Na verdade, absorve, né? A criança, racionalmente ela não entende o que acontece, mas a emoção é o que registra, né? Fica registrado. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo muito é essa questão da carência afetiva, né, de um dos pais, que já tem início desde a primeira infância, que marca muito a vida das famílias que ficam nessa peregrinação de ir e vir. Eu mesmo, eu vim a primeira vez para cá, eu tinha 6 anos de idade, mas o meu pai já estava aqui. Certo. Ele veio quando eu tinha 2 anos. Então, assim, todo esse período que ele ficou longe, eu nem lembrava do meu pai, sabe? A gente tenta buscar na memória lembranças, mas são coisas muito vagas e a gente vai tentando construir uma imagem, né? Porque a gente vai construindo a imagem do pai de acordo com aquilo que a gente ouve a nossa mãe dizer a respeito de quem ele é, né? Até que a gente possa ter oportunidade de passar a conviver mais com essa figura, entende? Então, assim, isso deixa uma marca muito grande na vida de muitos brasileiros que eu atendo aqui. É muito gritante essa carência afetiva dos pais, e isso faz com que as pessoas tentem suprir essa falta, essa ausência, né, afetiva que teve lá na infância em outras pessoas. E aí vão projetando isso para os relacionamentos amorosos de hoje em dia. E aí tudo vira um caos, né? Na verdade, vira uma bolha que ele vai colocando pólvora dentro daquela bolha ali o tempo todo, mas aquela falta que ficou lá atrás, ela nunca vai ser suprida dessa forma. E é uma coisa muito incompreendida dentro de todo mundo, né? Essa carência que está lá atrás e eles vão projetando nas pessoas aqui fora. Então fica esse conflito emocional muito marcante ali.
E vai correlacionando com muitas outras coisas, né? Então, assim, basicamente, os brasileiros que estão aí no Japão, você disse que no seu consultório 99% da demanda é essa, né? A questão da carência afetiva em decorrência dessa separação, né? Do pai ou dos pais, né? Na primeira infância. É comum, Exato. Janaína, tipo assim, o pai foi, ficou aí e tal, e a criança ficou no Brasil. Aí quando essa criança se torna adulto, ela também segue esse caminho? Tem a tendência? É uma tendência de ir também? Eu acredito que sim, porque a crença já foi instaurada. O meu pai foi embora porque ele precisava dar uma melhor condições de vida para nós. Então, assim, isso vai se perpetuando, né? Enquanto não é quebrada essa recorrência, essa crença limitante que é imposta, isso vai se perpetuando, né? E as coisas se agravam mais na fase adulta, quando as pessoas resolvem, né, vir para cá e tem que deixar a família para trás. E aí, toda aquela história que ele já viveu lá no passado, ela é repetida mais uma vez. Ele está revivificando a sua própria história, mas agora projetando nos filhos que ficam para trás. E aí, todo esse emaranhado de emoções negativas emerge. É igual o isolamento social que está acontecendo agora. É a mesma coisa. Isso a gente só troca de nome, né? Mas é uma coisa que é vivida por muitos brasileiros, muitas pessoas, né? Que Exatamente. tentam a vida no exterior. Imagina o seu pai, né? Quando veio, deixou a família no Brasil e foi para um lugar completamente diferente, cultural, alimentação, né? Socialmente, tudo diferente. Chegando num país novo, para correr atrás, para buscar, né? Dar à família uma melhor condição, ter melhores perspectivas e sozinho, né? Ele viveu ali o distanciamento social de uma forma sem precedentes, né? Perdão. Então é incrível isso, né? E como isso também afeta, apesar de ser adulto, né? Como isso também pode afetar. Não deve ter sido nada fácil, não deve ser nada fácil. Sim. Hoje ainda é muito mais fácil, porque a comunidade brasileira aqui no Japão, ela já é muito mais ampla, né, do E hoje, que há alguns anos atrás. e hoje também tem essa questão de vídeo chamada, né? Você falou que não lembrava do seu pai, né? Você tinha 2 anos, foi vê-lo com 6, né? Depois. Mas na época era mal uma ligação, um telefone daquele né? Você é da década de 80 também? Ou 90? Eu sou. Na época, Ah, eu sou. também sou. Na nossa época era aquele telefone do disquinho ali, né? E eles ficava dando aquele barulhinho até completar a chamada, né? Enfim, então é É, mais complicado, a comunicação. Hoje tem essa vantagem, né? De você fazer uma videochamada qualquer hora. Você vê, qual cidade você tá aí? Tóquio? eu moro em Iwata, na Guatá? província de Shizuoka. Não conheço. Sul do Japão. Ah, é mais ou menos próximo ao Monte Fuji. Pronto. Ah, tá. Melhorou, né? Eu sei, o que eu conheço do Japão é porque eu sou apaixonado pela cultura oriental, né? Pela essa questão do budismo, da introspecção, né? Do autoconhecimento. E eu também eu acompanho muito o Japão desde de menino porque eu gosto de automobilismo, né? Então a Honda, a Toyota, Fuji, essa região de Fuji é da Toyota, né? Se eu não me engano. É mais da Toyota. Olha, Honda aqui é é mais. tudo arramado, hein? Aqui, ó, na minha cidade, tem a fábrica da Suzuki e Yamaha. Eu trabalho na Yamaha. Não sou só Ah, terapeuta, eu sou perita também. Nas horas vagas eu sou terapeuta. Mas eu trabalho na linha de montagem de motor das motos da Yamaha. massa. Eu sei porque tem um circuito que é próximo ao Monte Fuji, que eu lembro que o circuito era operacionado pela Toyota, por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Mas não. Ai, não conheço. Ixi, tem muita coisa de Japão que eu não conheço ainda. É legal.
A Érica escreveu aqui: essa carência afetiva é muito dolorosa. Sofri e sofro com isso em relação à separação dos meus pais até hoje. Mas aos poucos estou sabendo lidar mais com isso. Possivelmente essa separação foi na infância, né? E eu gosto sempre de ressaltar que a separação, o divórcio, é sempre um momento complicado. A pessoa, o casal, se não está entendendo, se está em crise, se está. Ele é obrigado e tem que ficar casado para não gerar um trauma no filho? Não, não. Há como fazer esse processo de separação de forma mais amena, mais respeitosa, que não gere trauma, né? O problema não é a separação, o problema é a forma, muitas vezes, que é feito, né? Com ofensas, agressões, com o pai que às vezes entre aspas, né? Abandona de fato, né? Entre aspas, não, abandona de fato, separa da esposa e esquece que tem filho, vai embora de vez, né? Aí sim é um problema. Porque os pais, o marido e a mulher podem separar, mas os pais nunca separam. Não tem divórcio de filho, né? Não Então, existe ex-pai, né? Nem ex-mãe. existe. Essa separação, possivelmente, né, que a Érica referiu, ela possivelmente ela sente falta, ela sofreu a separação do pai, não foi por conta dos pais, né? Porque é muito mais saudável pais separados que convivem bem com os filhos, amorosamente, com respeito, do que pais casados dentro de casa transformando a casa num inferno, com falta Exatamente. de respeito, com agressões verbais, psicológicas, físicas e de todas as formas. Por quê? A imagem maior, né? A referência de homem que um filho tem é do pai. E a referência de mulher que o filho tem é a mãe. Se uma mãe aceita aquilo tudo, aceita agressão, aceita desamor, aceita. A filha vai aprender que é assim que devo me comportar. Isso é um casamento. Então eu vou buscar isso para mim. E o filho, se for um menino, né, um homem, é assim que se trata uma mulher. É assim que eu vou ser. Né? Tem a tendência fortíssima a repetir. Né? Então sempre tá bem, tá em harmonia, tá ótimo. Não tá amorosamente, cada um pro seu canto, né? Mas de forma respeitosa e amorosa. Tem uma frase do Bert que fala que para divorciar precisa ter mais amor do que para casar, né? Porque é um processo, ainda mais quando tem filhos, né? Muito mais delicado de fazer. Acontece, tem muito essa demanda aí entre os seus Olha, clientes? aqui eu não sei o que acontece com a comunidade brasileira aqui, mas eu vejo muito separação de casais quando vem para cá. O que dá para perceber assim é decorrente à independência financeira. Porque aqui no Japão a vida é muito diferente, né? As coisas são muito diferentes. Tudo é muito mais prático, é mais fácil. Você tem mais condições de viver sozinho, assim, ter mais essa independência, né? Uhum. Então eu vejo assim que muitos casais passam perrengue lá no Brasil, estão lá passando fome juntos, naquele amor, né? Não, no casão, até a morte, na saúde, na doença, na fome, né? Vai batalhar junto. Mas quando chega aqui, para tentar construir esse sonho que, né, tornar realidade um sonho que construíram juntos, isso bate muito forte, essa independência, essa liberdade que tem aqui no Japão, que é muito diferente, né, do Brasil, e acaba causando essa divisão entre eles. Então, assim, essa independência financeira, não, vai cuidar da sua vida, porque agora eu não preciso mais de você, entende? Agora eu posso cuidar de mim mesma. Então, acaba tendo esse rompimento entre os casais aqui. E uma coisa que eu vejo também que é muito recorrente é essa questão de, eu preciso ter um pai para os meus filhos, né? Às vezes as pessoas se separam, têm filhos, mas pensam que precisa ter uma imagem de pai, né? Uma figura masculina ali. E acontece troca e troca e troca e troca e troca e vai trocando, trocando, trocando. E isso vai causando um emaranhado de traumas na cabeça da criança que eles nem imaginam. Lógico,
Eles vão fazendo isso porque existe uma programação ali, eles estão cumprindo essa programação, né, que foi instaurada neles, e acreditam estar fazendo o melhor. Sim, claro. Porque ninguém faz com a intenção de prejudicar os filhos, jamais. Estão limitados, né? Com essa programação, só tá rodando ali, ó, o programinha e tá repetindo, repetindo, repetindo. Infelizmente. Repete, né? Quando não conhece, não aceita e não valida, repete. Vai repetir. Exatamente. É a vantagem do autoconhecimento, né? Opa, olha só o que eu estou fazendo. Porque sempre vai ser uma tendência, né, Janaína? Que vem de valores construídos, aprendidos, né, interpretados lá na infância. Isso é muito forte, né? A mente, o sistema nervoso tem como uma das funções a economia de energia. Então, se eu aprendi aquilo ali, para eu aprender outra coisa o sistema nervoso vai. Mudar. Ah, não, tá bom. Dá para trabalho. Hoje fazendo isso, o que eu vou mudar, né? Então, repete, tende a repetir. Entra no automático, igual, gente, quando a gente aprende a amarrar cadastro no tênis, no sapato, você aprende de uma forma e você não vai aprender, dificilmente você vai aprender de outra. Todo mundo ri da forma com que eu amarro o meu. Eu não sei por quê, mas eu não tenho, dá certo, fica ali amarrado, o sapato não sai, né? E tá tudo certo. Então, para que eu gastar energia para mudar? Então, é dessa forma que o sistema nervoso, a mente, né, trabalha. Então, você possivelmente repete os padrões, tanto os positivos quanto os negativos, por conta disso. Mas a gente tem que ter atenção. Se você olha para a vida do papai e da mamãe e tem coisa que você admira, mas tem coisa que você não concorda, que você quer fazer diferente, mas você acaba involuntariamente repetindo aquilo, autoconhecimento. Tem que trabalhar isso. A Ellen Cristina falou assim: e o que vocês podem dar de conselho para pais que se separaram em situações difíceis e que até hoje não conseguem conversar a respeito? Ellen, autoconhecimento, né? É essencial você aprender a lidar com suas próprias emoções primeiro, para depois você tentar abordar o assunto com o outro. Porque quando você resolve aquilo que está dentro de você, né, os conflitos emocionais que você tem, e você consegue colocar uma visão mais imparcial, ter uma nova perspectiva em relação ao problema, você já não vai conseguir ver o outro como uma ameaça para você. Né? Porque normalmente é isso que traz essas separações desamigáveis, vamos falar assim, né? O outro é uma ameaça para mim. Então, quando você consegue resolver seus conflitos emocionais e consegue ter essa visão imparcial em relação ao problema, você já não consegue mais julgar e ver o outro como uma ameaça. E aí você consegue uma conciliação, com certeza. Exatamente. É aquilo que o Bert Hellinger falava, né? Que para separar precisa de mais amor do que para casar. Aí entra a questão do amor, de você falar, eu vou engolir aqui um pouco o meu ego, vou frear a minha verdade, a minha necessidade está certa, para me conciliar com essa pessoa que agora não faz mais sentido como casal, mas que é pai ou mãe dos meus filhos, né? Para criar um ambiente favorável, mesmo separados, que para que os filhos tenham um desenvolvimento satisfatório, né? Isso é um gesto de amor, porque às vezes a pessoa, se ela traiu, agrediu, foi, enfim, né? E a pessoa racionalmente tem ali milhares de motivos para detestar aquela pessoa pro resto da vida. Mas aí entra o amor, né? O amor por aquela história, né? Porque eu discordo muito quando a pessoa fala assim, não deu certo com fulano. Como assim não deu certo? Deu certo por, sei lá, 15 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos. Deu certo. Mas chegou um determinado momento que não fez mais sentido. Né? As pessoas vão evoluindo, vão se desenvolvendo, aí chega um momento que cada um olha para um lado. O casal, cada um olhou para um lado, ferrou. Né? O início, o casal, né, Janaína, ele olha para um para o outro. A paixão. Exato. Para virar um relacionamento mais sólido, mais, né, passar por um amor, por um casamento, eles têm que olhar para um ponto em comum. Eles não têm que mais olhar só um para o outro. Olhar para um objetivo comum, um objetivo de vida. Aí olham, o relacionamento flui. Mas pode ser que em algum momento cada um olhe para um canto e desconecta.
e tá tudo bem, né? Não faz mais sentido, vamos encerrar por aqui. Mas quando tem filhos envolvidos, tem que ter muito cuidado, né? Para honrar essa história, ter amor pela história. A pessoa é pai ou é mãe dos seus filhos, né? Nunca vai ser um qualquer na sua vida. Por mais que ele tenha errado com você, falhado com você, por amor àquela história, por amor aos filhos, a pessoa tem que refrear e trabalhar essas emoções, estancar um pouquinho essa ferida para poder fazer esse processo de forma saudável e poder seguir a vida sem o peso, né? Porque guardar mágoa, rancor, raiva, isso tudo é um peso, é botar pedra nas costas. Aí agora vai ficar... Um erro muito recorrente também, Rafa, é as pessoas saberem, né, em relação a isso, que essa separação traz todo um peso, uma carga emocional negativa para os filhos, e elas acabam tentando coagir com o erro para amenizar o sofrimento que o filho tem. É diferente, é muito diferente, né? Você tentar engolir um caroço que não desce de jeito nenhum para tentar amenizar uma situação por causa de um filho. Eu falo assim, é uma oportunidade, você tendo consciência de que reflete diretamente nas emoções do filho e no futuro e as construções de padrões que ele vai ter futuramente, é um convite muito grande, você tendo essa consciência, para você aprender a lidar com a situação, você se abrir, aceitar, ok, acabou, então eu preciso me resolver. E eu preciso me resolver para que eu possa estar disposto a dar amor para o meu filho, estar em comunhão, para que ele aprenda que tudo passa, que a vida flui e que está tudo bem. E a gente não precisa ficar estagnado em algo que nos faz mal. Uhum. E Né? muitas vezes, né, por questões... mas eu escutei isso já em consultório, mas eu não casei para separar. Mas o casamento estava respeito zero, carinho zero, tudo zero. Mas não, mas eu não casei para separar. Como se fosse uma condenação, né? Como se isso fosse uma condenação, uma Pensa. definitiva. Pera lá, como assim você não casou para separar? Então você nasceu para sofrer. Você não casou para separar, mas você sofreu, ok, tá de boa. Né? Tenta resolver. Não teve jeito, mostra para você mesmo, porque olha o recado que a gente passa pra gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente aceita, com o que a gente tolera, o que a gente ouve, permite que falem conosco e o que a gente fala pra gente mesmo. Porque a gente ensina para o nosso sistema nervoso a forma que a gente merece ser tratado. Se eu me... Não, eu... Faz essa relação aí, a pessoa me esculacha, não me valoriza, não, mas né, minha religião falou que tem que ficar casado, vou ficar. E aí? Aí depois, daqui a pouco, começa a ter várias doenças, né? Porque o sistema nervoso, quando entra num processo de, por exemplo, de estresse e ansiedade por muito tempo, explicando só assim superficialmente para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, é como se o corpo, os anticorpos no sistema imunológico te procurassem algum problema no seu corpo para te proteger. Tem alguma coisa, é como se tem alguma coisa errada, né? Isso começa a desencadear um processo de busca de um processo inflamatório para eliminar alguma coisa ruim. E tem estudos que indicam a origem do câncer nessa questão, né? Por muitos e muitos anos, com estresse, com ansiedade, com baixa autoestima, o corpo fica confuso. O que está acontecendo? Né? Tem alguma coisa errada. Aí as células começam a se atacar ali. Aí desenvolve um câncer. Não, mas eu nasci para ficar casado. Né? Eu Nasci... sempre falo, Rafa, em relação a isso, que a pessoa tem que estar muito feliz enquanto está explodindo, jogando para fora. Porque quando implode, que é aí já era. E por trás dessas pessoas que falam assim, eu não casei para me separar e não sei o quê, o casamento é para a vida inteira, porque, vamos falar assim, religiosamente falando, é um sacramento, então é pro resto da vida. Por trás de tudo isso, existe uma crença limitante que vem lá da primeira infância, onde a mãe falava: mulher
foi feita de escravo para homem. A gente tem que aceitar e ficar de boca fechada. A gente não pode abrir a boca para falar nada. Eu não tenho direito de falar nada. Eu só tenho que ficar quieta. Então, assim, são crenças que foram construídas muito desde lá do início, Aí que foram se essa, reforçando. aí imagina essa mãe na infância, o que não ouviu da avó. Aí imagina essa avó na infância e você vai puxando, né? Porque isso vem de muito tempo. Sei lá, vamos. Segundo o Bert Helling da constelação, a gente sofre influência de 11 gerações, Sim, 300 e poucos anos, né? Há 300 anos atrás, onde começou a nossa influência agora, que a gente recebe como memória celular e tudo mais, e também como aprendizado que vai passando, né? Sabe a receita de bolo, né? Milenar da família? uhum. O Bert, imagina, naquela época a expectativa de vida era o quê? 30 anos, 35 anos, 40 anos, né? Então a pessoa casava com 12, com 14, morria com 30, né? Hoje as coisas são muito diferentes. Mas mesmo assim a gente ainda recebe essa influência, né? O que não é regra, gente, de aceitar isso com passividade, né? Você tem que se questionar internamente o que eu quero, né? O que eu quero para mim? Tá bem, sim. Tem pessoas, né, Janaína, que chegam no consultório da gente. Eu já tive uma paciente deixa eu ver se dá tempo de eu falar essa história. Dá. Essa paciente, ela descobriu que o marido estava com um amante. Eles tinham 25 anos de casados, tinham 50 anos de idade, né? Os dois. O marido era um maridão, um cara top das galáxias. E carinhoso, amoroso, saíam, viajavam muito, iam muito a restaurante, eles eram parceiros. E ela descobriu de repente que ele estava de casa com uma menina de 20. Né? E isso para ela foi o fim da picada. Ela descobriu, ela deprimiu, e ela conversou com ele admitiu e ele prometeu terminar o relacionamento com a menina, com a jovem, e ficar com ela. Terminou o relacionamento com a jovem e ficou só com ela. Só que ele mudou. Ele deixou de ser aquele marido carinhoso, aquele marido. Ele se tornou uma lâmpada apagada, nas palavras dela. Né? E ela não gostou daquele cara. Ela, ela não foi feliz ali. E chegou ao ponto dela tomar a decisão de, entre aspas, fazer vista grossa e permitir a situação para ter de volta aquele cara. E para ela fez sentido. Tá tudo bem. Né? Não tem um certo, no que tange as emoções, não tem um certo e o errado. Tem o que me faz bem e o que me faz mal. Né? O cara não é carinhoso, não é, mas eu amo esse cara, eu estou muito bem, eu me sinto. Tá tudo certo. Né? Agora, você só não pode, se quiser ter uma vida saudável, uma vida agradável, aceitar o que te faz mal, né? O que te joga para baixo. Aí já é um problema. Tem Mas a sua pessoas que tá apanhando e tá tudo bem, tá se sentindo um lixo, infelizmente. posso, né? Eu tenho que aceitar isso aqui. Como também emprego, né? Emprego, às vezes está num trabalho que, nossa, eu não me sinto bem aqui, mas se eu arriscar empreender, mas esse monte de coisa, né? E fica, quando vê a vida passou e ficou doente, não realizou o que queria. Amizade, né? Enfim. Eu não sei se você concordaria comigo, Rafa, mas é assim, eu percebo que quando existe o abuso em uma das áreas da vida, isso se expande, Sim. né? Vai se refletindo em todas as outras áreas. Tudo vai virando um emaranhado de conflitos sem fim. Vai agregando, né? Agregando, agregando. O cérebro não tem gaveta. É, Não, eu aceito isso aqui só na minha vida pessoal, mas na vida profissional não. Na vida profissional isso é diferente. Não. A forma com que a gente faz uma coisa é a forma que a gente faz todas. exatamente. Geralmente a pessoa que está com a vida bagunçada, geralmente, a vida da pessoa está uma bagunça, as relações estão emaranhadas, coisas. Eu pergunto para a pessoa assim, como é que está seu guarda-roupa? A pessoa começa a rir, fala, nossa,
Tem coisa ali que eu nem sei, né? Aí eu falei, então vamos começar arrumando o quarto, vamos começar jogando as coisas do quarto fora, vamos começar deixando só o que é necessário, só o que faz bem. A pessoa não entende, né? Aí isso é tudo treinável, né? Aí a pessoa começa a organizar, que o cérebro dela começa a aprender? Opa, organizadinho é legal, né? Vou organizar outras coisas também. Aí você É tem, mais gostoso. né? Eu gosto de começar orientando as pessoas, né? Você sabe, né? Eu gosto sempre de estimular a pessoa a começar do pequeno, que fica mais fácil, né? E vai subindo os degrauzinhos, né? Arrumou aqui, depois ali, depois não aceita muita bagunça mais não, né? A gente mostra pra gente mesmo o que a gente tolera. Então, cuidado com o que você está tolerando, principalmente agora nesse isolamento social, que todo mundo foi obrigado a olhar para dentro, né? Olhar para, não tem mais ficar enfiado no trabalho até tarde da noite para não ter que encarar o relacionamento que está difícil, agora tem que encarar. Então aproveita essa oportunidade para tentar ajustar, né, se o que for possível e tomar as decisões também, se for o melhor caminho. É um momento de muita reflexão, né? Tipo, um isolamento social. Ele começa a emergir muitas emoções que são latentes, né? Coisas, conflitos que você nem sabia que existiam. E aí, de repente, a sua vida vira um caos e você fala, putz, tudo isso por causa de um isolamento social? E o que está acontecendo? Então, assim, é um momento, infelizmente, as pessoas não param para pensar a respeito disso, né? Não é o isolamento social que é o problema, o isolamento social veio revelar o problema. Exatamente. O problema Os, já, né? Os problemas. né? Quando tem um problema, gente, que a gente consegue resolver, isso é uma coisa do mundo adulto. Eu tenho um problema, eu vou resolver o problema. Eu cheguei no consultório um dia, é, o meu consultório estava debaixo d'água. Eu achei que eu estava, sei lá, entrando num aquário. Deu problema no banheiro lá, soltou um cano, né? Isso foi numa quinta e eu fui voltar lá na segunda, você imagina, né? Nossa. Aí o que eu fiz? Liguei pro cara que me socorre lá e ele foi resolveu. Eu paguei ele resolveu, acabou o problema. Isso é o problema do mundo adulto. Agora, quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver e aquilo se arrasta, problema da criança aí. Porque todos nós, guardem isso, todos nós somos crianças de 7 anos num corpo de adulto. Todos nós. Sinto informar. Você não é, Somos não é eternas crianças. pequenas. O Jailson Pinheiro fala que nós somos bebês gigantes. Né? É, O problema que você tem, que você não consegue, é a carência, é alguma falta que essa criança, que é o seu eu interior, que ela está passando. Né? Então, cuida dessa criança, olha para ela, acolhe ela, seja o melhor amigo dela, né? Porque se você não for, essa criança está aí dentro, abandonada completamente. Janaína, estamos chegando na reta final. poxa, E que pena. te agradecer, passou voando, né? Vou deixar a live salva no IGTV, vai para o meu feed, tá? Então eu vou te marcar lá, Ok. marcar as pessoas que você quer. Muita gente não pôde acompanhar por conta do horário aqui, né? Mas vão Sim. assistir depois no IGTV. Foi muito legal, queria te agradecer e desejar muito sucesso para você aí no Japão, para sua família, para seu marido, para seus filhos, que vocês tenham muito sucesso aí, muita felicidade, muita alegria, muita prosperidade que vocês merecem. Obrigado. Muito obrigada, Rafa. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra a oportunidade de estar aqui conversando com você, batendo esse papo descontraído, gostoso. Um aprendizado muito rico. Ah, Muito sempre. obrigada. E, gente, todo mundo que assistiu do início ao fim, quem assistiu um pedaço, eu queria agradecer vocês por estarem com a gente aqui nessa manhã. Se você gostou, printa a tela aí, depois marca a Janaína para a gente repostar, isso é bom para a gente também, tá? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, se cuidem aí nessa pandemia, para a gente passar tranquilo disso, tá bom? Beijo grande, se cuida, Janaína. Valeu! Até mais. Beijão.